Bem, muito gostoso poder louvar ao nosso Deus, não é verdade? Estar aqui exaltando a Ele. As crianças, irmã Florinda, crianças até 10 anos vão estar saindo com a irmã Florinda. Crianças até 10 anos saindo agora com a irmã Florinda. Enquanto as crianças estão saindo, queria só louvar o nome do nosso Deus pelo culto que tivemos ontem, né? O culto do Start, o movimento jovem da nossa igreja, né? Ontem tivemos uma boa participação, estava um tempo muito gostoso, culto animado, né? Espero que a palavra tenha sido bênção na vida dos irmãos, né? Para quem esteve aqui, lembra? Vamos lá, seja forte, né? Foi isso que a gente falou ontem nesse culto, que para mim foi maravilhoso. E por isso a decoração ainda está aqui, né? Mas domingo que vem a gente volta à decoração normal. Mas irmãos, nós estamos aí caminhando para Páscoa, né? Próximo aí da Páscoa, dia 31, nós vamos ter o nosso culto de Páscoa com aquele jantar de Páscoa no final, aquele junta-panela, tá bom? Então, os irmãos que vão participar aí, tragam uma mistura, uma sobremesa e vamos comer juntos, né? Lá no fundo, ter esse tempo gostoso juntos, mas só no dia 31. E na preparação para esse dia, nós vamos começar a partir de hoje uma série de 3 mensagens sobre o tema Encontros que Transformam. Opa, deixa eu ligar aqui que é mais fácil quando liga. Ó, pastor Dalton, quando o senhor vier pregar, vai ter uma dessa para o senhor, viu? Vamos tirar uma foto nova. Nós estamos iniciando hoje, então, essa série de mensagens intitulada Encontros que Transformam, tá bom? Nós vamos trabalhar em João, capítulo 20 e 21, vamos falar sobre o encontro de Jesus com Maria Madalena, o encontro de Jesus com Tomé e o encontro de Jesus com Pedro, tá? Então, nela nós vamos explorar aqui nessa série de mensagem os efeitos que um encontro com o Cristo ressurreto podem causar nas vidas daqueles que se encontram com Ele, tá bom? Nas próximas 3 semanas nós vamos mergulhar nas histórias desses 3 encontros com o Cristo ressurreto, buscando compreender como esses encontros não apenas mudaram vidas, mas ainda podem transformar realidades nos nossos dias, amém? E o meu desejo é que você, através dessa série de mensagens, não ouça apenas palavras soltas ao vento, tá bom? Mas que você realmente tenha um encontro com o Cristo ressurreto. Esse é o meu desejo, que hoje você tenha um encontro com Jesus, amém? E é isso que é o meu desejo. Espero que no final eu consiga ter transmitido tudo que Deus falou no meu coração. Que as histórias que você vai ouvir entrem no seu coração e toquem em áreas que precisam de cura, de esperança e de renovação. E que a presença amorosa do Cristo ressurreto seja sentida por todos nós e que saiamos daqui testemunhando dos milagres que somente aquele que se encontrou com Cristo ressurreto pode experimentar. Amém? É isso que nós queremos, essa é a expectativa que nós temos aqui para essa série de mensagens. E nessa primeira mensagem, nós vamos falar aí sobre encontros que transformam tristeza em alegria. Vamos lá? Transformam tristeza em alegria. Vamos falar de novo? Transformam tristeza em alegria. Agora você faz assim, tristeza você faz uma carinha triste e alegria você abre um sorriso. Vamos lá. Transformam tristeza em alegria. Aê! Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso 18. João, capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso 18. Está aqui na tela também, você pode acompanhar juntamente comigo. O texto diz assim: Maria, no entanto, permanecia junto à entrada do túmulo, fazendo o quê? Chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco,
sentados onde o corpo de Jesus tinha sido colocado, um à cabeceira e o outro aos pés. Então eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu, e não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que choras? Quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga-me onde o colocou, e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone. Rabone quer dizer mestre. Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vá até os meus irmãos e diga a eles: subo para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Então Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito estas coisas. Amém? Texto maravilhoso, né? Vou falar para você, enquanto eu li esse texto nessa semana, eu chorava muito, porque eu via essa tristeza. Sabe, irmãos, a tristeza é uma emoção humana que surge como resposta a eventos estressantes, perdas ou situações que desafiam o nosso bem-estar. E por vezes ela pode aparecer também sem nenhuma causa aparente, né? Do nada vem aquela tristeza no coração. A tristeza, ela não é por si só negativa, né? Ela não é negativa por si só. Ela, na verdade, ela tem um papel importante na regulação emocional. Nós precisamos da tristeza também, tá bom? Ela nos ajuda a processar alguns eventos da nossa vida. O problema não é ficar triste, porque quem nunca aqui ficou triste? Levanta a mão. Alguém aqui nunca ficou triste na vida? Acho que todos nós, né? Qualquer um aqui já deve ter experimentado um sentimento ao receber um fora, né, da pessoa que você gostava, né? Oh, que dureza, que corta o coração. Ou quando seu time perdeu o campeonato, oh, tristeza. Quando o time foi rebaixado para a 3ª divisão. O meu foi rebaixado para a 2ª no ano passado. Ou quem nunca sentiu a tristeza por perder um ente querido? O problema não é sentir tristeza. O problema é quando nos aprofundamos na tristeza e não temos mais forças para lutar contra esse sentimento. Esse sentimento que dia após dia vai nos aprisionando de tal forma que se torna aparentemente impossível sair dessa tristeza. E para aqueles que estão nessa situação, parece que é impossível. Não consegue sair. Eu tenho a ousadia de dizer que esse foi o tipo de tristeza que se abateu sobre todos os discípulos quando Jesus morreu. Quando eles viram Jesus pregado naquela cruz. Uma tristeza sem medidas, uma tristeza profunda que parecia não ter fim. Imagina, por 3 anos eles caminharam com Jesus, ouviram seus ensinos, viram seus milagres, eles tinham expectativas de que Jesus fosse o Messias,
aquele que viria para desbancar o poder de Roma e entregar novamente o reino a Israel. Mas como diz o profeta Isaías, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pela justiça ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupa com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado na sua boca. Ele morreu. Eles tinham tantas expectativas, mas ele morreu. Os discípulos se esconderam, sumiram. Mas como vemos no texto, naquele domingo pela manhã, Maria estava lá chorando. Maria chorava. Maria, o texto nos diz no verso 11, permanecia chorando. Até aquele dia. Essa Maria, como vemos no verso 1, era Maria Madalena. Maria Madalena, ela está na lista de Lucas como uma das seguidoras de Jesus. Lá em Lucas capítulo 8. E Lucas diz que dela saíram 7 demônios. Lucas 8, de 1 a 3, diz assim: aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais com seus bens ajudaram Jesus e os seus discípulos. Em toda a lista das mulheres, via de regra, Maria aparece em primeiro lugar, Maria Madalena. Provavelmente ela era uma líder ali, uma mulher. Ela esteve presente em todos os episódios mais importantes de Jesus, da vida de Jesus, inclusive na crucificação. Lá em Mateus 27, do 55 ao 56, diz assim: estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e a mulher de Zebedeu. Na hora que Jesus foi sepultado, sabe quem estava lá? Maria Madalena. Mateus 27, do 60 ao 61, diz assim: e depositou no seu túmulo novo, que ele tinha mandado abrir na rocha, e rolando uma grande pedra para a entrada do túmulo, foi embora. Estavam ali sentadas em frente ao túmulo Maria Madalena e a outra Maria. E no domingo, depois de 3 dias, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé, como a gente vê em Marcos 16, 1, foram até o sepulcro, onde Jesus tinha sido colocado. Elas queriam ungir o corpo de Jesus. Ungir Jesus, o corpo de Jesus, com óleos aromáticos. Sabe para quê? Para prestar uma última homenagem ao Mestre. Esse era costume das mulheres nos dias de Jesus. As mulheres eram que preparavam o corpo para o sepultamento. E elas queriam prestar essa última homenagem ao Mestre. Elas não puderam fazer isso de uma forma digna. A maior preocupação delas, enquanto caminhavam até o sepulcro, era quem ia tirar a pedra. Quem ia tirar a pedra? Essa era a pergunta que elas faziam. E o texto bíblico sempre ressalta que a pedra era o quê? Era muito grande, muito pesada. E elas se perguntavam quem iria retirar a pedra para elas. Só que não tinha só o problema do peso. Aquela pedra tinha sido selada por Roma. Elas não poderiam quebrar aquele selo.
Somente uma autoridade romana poderia quebrar aquele selo. Por isso elas se perguntavam: quem vai tirar a pedra? Quem? Quem ia mover aquela pedra? Só que quando elas chegam no local, o que elas encontram? A pedra removida. Somente uma autoridade superior poderia retirar aquele lacre. E uma autoridade que não era desse mundo desceu e retirou aquele lacre. Amém? Ele veio, o anjo veio e arrancou aquela pedra ali. Quando Maria ela chega perto e vê a pedra aberta, a pedra removida, ela num ímpeto, ela sai correndo e vai até onde Pedro e João estavam. Capítulo 21, verso 2 diz assim: ela corre e olha o que ela fala para eles: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Muito interessante, tem 4 registros e cada um dos evangelistas falam detalhes diferentes do que aconteceu. João está focando no que Maria fez. Ela chegou, viu a pedra removida e o que ela pensou? Roubaram o corpo de Jesus. Imagina a tristeza, como não aumentou. Ela estava indo lá para honrar Jesus, para ungir o corpo dele, prestar a ele uma última homenagem, e quando chega ela não tem a oportunidade de prestar a sua homenagem ao mestre dela. Ela sai desesperada. Roubaram o corpo de Jesus. Os discípulos eles saem correndo, e o texto de João diz que João correu, né? Não fala o nome de João, mas ele deixa muito claro que foi ele que correu, né? O discípulo amado saiu correndo na frente, ele era mais novo do que Pedro, correu mais rápido, chegou, olhou, mas não entrou. Pedro vem correndo depois e entra. E quando Pedro olha como está o túmulo, ele compreende que o corpo de Jesus não foi roubado, porque os lençóis estavam lá, intactos. O lenço que estava na cabeça estava dobrado no lado. Eles não iam ter esse trabalho todo para roubar o corpo. Pedro entendeu, a Bíblia, João diz que Pedro creu naquele momento. João depois entra e também crê. Só que o texto, como a gente leu, Maria, ela ficou onde? Do lado de fora. Ela não entrou. E ela ficou fazendo o quê? Chorando. Chorando. Diferente dos discípulos que entraram e atestaram que o corpo de Jesus não havia sido roubado, pois viram o lenço e o lençol à parte, o lençol e o lenço à parte, e creram que um milagre havia acontecido. Maria não entrou. Ela ficou do lado de fora, chorando de tristeza, imaginando que o corpo de Jesus tinha sido roubado, e ela não pôde prestar sua última homenagem ao Mestre. Queridos, algo importante de dizer sobre as emoções negativas, como a tristeza, é que elas prejudicam o nosso processo cognitivo. A tristeza prejudica a nossa forma de pensar, nos limita. Ela limita, ela afeta a nossa capacidade de interpretar o que está acontecendo ao nosso redor. É por isso que pessoas com traumas, que passam por traumas brutos, né, severos assim, elas não conseguem dizer, né, não conseguem testemunhar exatamente o que aconteceu. Isso dificulta o processo de aprendizagem também. Isso acontece pelo fato de que essas emoções inundam o cérebro com sentimentos, limitando a nossa capacidade cerebral, fazendo com que a gente esqueça de detalhes importantes do que está acontecendo ao nosso redor. A gente vê, mas não enxerga. E é aí que a gente vê que, além de chorar, ela também olha. O texto diz assim: enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu. E viu. A tristeza ainda estava no coração de Maria.
Mas agora Maria decide sair da sua paralisia emocional. Ela decide sair dessa zona de conforto em que ela estava. Não era tão confortável, né? Mas ela estava ali. E ela luta para tentar se conectar com o que está acontecendo ao seu redor, para poder entender melhor a sua situação e assim conseguir dar um direcionamento à sua vida e à tristeza do seu coração. Quando ela dá esse passo de abaixar e olhar para dentro do túmulo, algo que ela não tinha feito até agora, o que acontece? Os olhos de Maria contemplaram o sobrenatural. O que ela viu? Quando ela olha para dentro do túmulo, ela vê anjos. Ela contempla o sobrenatural. Mas como a mente dela estava inundada pela tristeza, a mente dela não conseguiu decifrar o que os olhos dela estavam vendo. Deus estava se revelando a ela, e ela não estava enxergando. Ela viu 2 anjos, verso 12. Ela conversou com esses anjos. Qual foi a pergunta deles? Por que você está chorando? E a pergunta não é uma repreensão, tá bom? Eles não estão chamando a atenção dela. Por que você está chorando? Não, não é assim. Por que choras? Sabe? A gente pode dizer que é uma demonstração de cuidado dos anjos com Maria. Porque com essa pergunta eles estavam fazendo com que ela se abrisse, falasse, refletisse sobre a situação que ela estava vivendo ali. Qual que era o real motivo da sua tristeza? Qual que era o motivo da tristeza dela? Roubaram o corpo. Eles estavam falando assim, olha de novo, sabe? Presta atenção, por que você está chorando? Será que roubaram mesmo o corpo? Era quase isso que eles estavam querendo falar para Maria. Presta atenção, Maria, aqui, ó. Olha aqui. A resposta de Maria mostra que ela ainda estava presa no passado, no que aconteceu. Como o seu entendimento ali, entorpecido pelas emoções, estava cegando Maria, para ela não conseguir enxergar o que estava acontecendo. O verso 14 diz que ela viu também outra pessoa. Quem que ela viu? Jesus. Ela viu Jesus. Só que ela reconheceu Jesus? Não, ela não reconheceu Jesus pelo mesmo motivo. Uma mente entorpecida pela tristeza, que não conseguiu enxergar o próprio Mestre vivo na frente dela. O cadáver que ela procurava estava em pé conversando com ela. Da mesma forma que os anjos, Jesus faz faz uma pergunta, a mesma pergunta. Por que choras, Maria? Por que choras? Só que Jesus ele faz mais uma pergunta. Qual que é a outra pergunta que Jesus faz? A quem procuras? A quem você procura? Jesus não pergunta o que você procura, porque um cadáver não é quem, é o que. Ele deixou de ser uma pessoa, um ser pessoal, se torna um objeto. Por isso que Jesus pergunta, a quem você procura? Você ainda continua procurando um morto ou um vivo? A quem você procura? A resposta de Maria deixa claro que ela estava procurando o quê? Um corpo morto, um cadáver. Você vê como que a mente dela estava entorpecida pela tristeza. Ela não conseguia ver as coisas acontecendo. E olha, ela disse para Jesus que tudo ia se solucionar se ela encontrasse o corpo. A tristeza dela ia acabar. Ela só queria encontrar
o corpo. Ela até fala: se o Senhor levou daqui, me fala que eu mesmo vou lá e pego ele. Ela falou: ó, eu jogo no meu ombro e trago ele de volta para cá, não chamo mais ninguém, eu mesmo trago, eu resolvo esse problema. É nesse momento que Maria o quê? Ouve. Ela chorava, ela olha e agora ela ouve. Ela ouve o quê? O nome dela, Maria. Sabe, a tristeza no coração de Maria era tão grande que estava cegando os seus olhos de tal forma que ela não conseguia ver que o corpo morto que ela estava procurando, na verdade, estava vivo na frente dela. Ela não conseguia enxergar isso. Porém, Jesus, Ele não permite que isso se prolongue por mais tempo. E com apenas uma palavra, apenas pronunciando o nome dela, Ele mudou todo aquele quadro de tristeza e dor. Amém? Com uma palavra. Queridos, o sopro transformador da palavra divina trouxe alento e alegria ao coração de Maria. Até rimou, né? O sopro transformador da palavra divina trouxe alento e alegria ao coração de Maria ao ouvir seu nome sendo pronunciado. Maria, ela percebeu que aquela voz lhe era conhecida, aquele jeito de falar lhe era familiar. Naquele momento, toda dor e tristeza que estavam em seu coração se esvaíram e uma alegria transbordante, indizível, inundou o seu coração. E aqui a gente vê na prática o que João falou no capítulo 10, verso 3 e verso 14. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo nome. E as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Sabe, irmãos, movida pela palavra que transformou o seu coração, Maria reage àquela situação de vida que ela estava tendo, aquela tristeza e dor que estava no seu coração. Sua mente, antes cheia e entorpecida pelos sentimentos negativos, agora ela se renova. Seus olhos que estavam embaçados pelas lágrimas, eles se abrem e então ela é capaz de ver quem realmente estava na sua frente. Não era o jardineiro, era Jesus. Era Jesus. Ela exclama com força e alegria: Rabone! Olha, Jesus, pelo que o texto nos mostra, chamou ela em aramaico, o nome dela, Miriam, em aramaico. E então ela responde para ele também em aramaico, chamando ele de Rabone. João, ele diz que naqueles dias esse termo era traduzido por mestre, quase igual a rabi, um rabino. Só que um uso mais antigo dessa palavra, Rabone, ela era usada para se falar sobre Deus, o mestre, o maior. Ela usa esse termo, Rabone, meu Deus, meu Senhor, meu dono. E olha só que coisa maravilhosa, Jesus não apenas chamou Maria pelo nome, mas Ele também deu para Maria uma missão. Então Maria agora, ela tem que anunciar, sabe, o texto é assim: vá até os meus irmãos e diga a eles. Vá até eles. A mesma voz que transformou a vida de Maria, agora dava a ela um novo sentido para a vida, uma nova direção, uma nova razão para continuar vivendo. Antes ela não desejava nem continuar mais vivendo, a tristeza era tão grande. Mas agora Jesus deu para ela um bom motivo para ela se levantar todos os dias. Vai e anuncia.
Anuncie àqueles que estão com o coração triste também. Diga que eu ressuscitei, que eu posso resolver os problemas, esse problema, essa tristeza tão grande do coração. Maria, ela obedeceu à ordem de Cristo. Ela saiu correndo daquele local, só que agora ela não estava mais chorando, ela estava feliz, ela estava alegre, e ela saiu e correu até onde os discípulos estavam e gritou em alto e bom tom: eu vi o Senhor, Ele está vivo, Ele ressuscitou, eu o vi. Queridos, a tristeza ela é capaz de abater um indivíduo, deixar ele inerte, incapaz de reagir. E pensa comigo, quantas pessoas estão hoje fechadas em suas casas, sofrendo, angustiadas de uma tristeza que só lhe causa dor e sofrimento. Quantas pessoas hoje que precisam ouvir a doce voz do Cristo ressurreto chamando os seus nomes, para que assim sejam libertas dessas amarras que a aprisionam. Quantas pessoas, como Maria, elas não são capazes de ver por si só o sobrenatural. Elas não conseguem contemplar. Para elas aquela tristeza é a realidade e não tem como sair. Mas saiba que você pode ser o meio pelo qual Cristo vai chamar o nome delas. Você mesmo, que um dia também ouviu a voz do Cristo ressurreto, chamando o seu nome, chamando você. Você pode ser o meio pelo qual Cristo vai libertar essas pessoas. Então, vá e diga a eles sobre esse grande amor de Deus a cada pecador. Eu quero chamar a equipe de louvor para chegar aqui à frente. Enquanto a equipe de louvor vai se posicionando aqui, eu quero concluir essa meditação. Encontros que transformam. Essa é a série de mensagens que nós começamos hoje. Nosso intuito é explorar os efeitos que o encontro com Cristo ressurreto podem causar nas vidas daqueles que se encontram com Ele. Compreender como esses encontros não apenas mudaram vidas, mas podem transformar realidades nos nossos dias. Como eu disse no início, meu desejo é que você, através dessa série de mensagens, não ouça apenas palavras soltas ao vento, mas que você realmente tenha um encontro com Cristo ressurreto. Que as histórias que você vai ouvir entrem no seu coração e toquem em áreas que precisam de cura, esperança e renovação. Que a presença amorosa do Cristo ressurreto seja sentida por nós e que saiamos daqui testemunhando de milagres. Dos milagres que somente aqueles que se encontram com o Cristo ressurreto poderiam experimentar. Como eu disse no início, eu espero que eu tenha conseguido expressar com palavras tudo que eu recebi enquanto preparava esse texto. Como um encontro com o Cristo ressurreto pode transformar tristeza em alegria. Ao meditar nesse texto sobre tudo o que Maria passou, como reagiu à morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, e ver como Jesus curou Maria e transformou a sua vida, me fez experimentar um pouco mais da graça de Deus, vendo como Ele cuida do coração daqueles que são seus. Eu quero trazer 4 implicações aqui e aplicações para esse texto, para isso que nós falamos. A primeira é para você, meu irmão e minha irmã.
saiba, você não tem motivos para ficar triste. Amém? Você não tem motivos para ficar triste. Tiago, ele nos diz para a gente ter por motivo de grande alegria o fato de passarmos pelo quê? Por provações, por problemas, por dificuldades, por lutas. Você deve ter por motivo de grande alegria. As adversidades e as lutas não devem nos entristecer, porque a alegria do Senhor, a nossa força é. Amém? É a alegria do Senhor que nos fortalece dia após dia. Nós não temos razão, motivo para nos entristecermos. Mas se você que é cristão e está passando por um momento de profunda tristeza, eu digo para você, para fazer como Maria. Maria, ela reagiu. Eu quero que você reaja. Reaja a isso. Não se entregue a essa tristeza. Reaja. Se abaixe, olhe para dentro do túmulo. Contemple o sobrenatural. Abra os seus olhos espirituais e veja que Deus está cuidando da sua vida. Amém? Ele não te deixou, não te abandonou e não vai fazer isso nunca. Nunca. Às vezes a gente esquece. Às vezes a tristeza faz, inunda a nossa mente com essa negatividade. Mas reaja. Abra os seus ouvidos espirituais e ouça Jesus chamando o seu nome. Ele te conhece, Ele te ama, Ele te chama. Saia desse momento triste, se envolva, se mova. E entenda que quando ouvimos essa voz, ela não apenas nos livra da tristeza, mas ela também nos dá uma tarefa. Qual que é a tarefa? Ir e anunciar. Vai e fale para outras pessoas. Eu também vivi isso, eu também passei por isso, mas um dia eu ouvi Jesus chamando o meu nome, eu entreguei minha vida a Ele. E você pode também. Você pode também se livrar dessa angústia, dessa tristeza, dessa dor. Vai e anuncie. Anuncie Jesus, o Salvador, aquele que morreu, mas ressuscitou. Vai, fale para aqueles que estão sofrendo dessa angústia, que Jesus pode livrar eles, pode transformar a tristeza em alegria. Fale. E se você que está aqui não conhece Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, saiba que Deus te ama tanto, que foi capaz de enviar Jesus para acabar com todo o sofrimento causado pelo pecado, porque toda tristeza, angústia e dor tem como fonte o pecado. O pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom, o presente gratuito, que não custa nada para você, é a vida eterna, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de gozo, de alegria, de paz, uma vida na presença do Senhor. E na presença do Senhor não há tristeza, não há choro, não há dor. Não há. A solução para toda tristeza é confessar Jesus como Senhor da sua vida. É você ter um encontro com o Cristo ressurreto. Permitir que Ele transforme o seu coração. Ele é fiel, amém? Ele cuida, Ele é o bom pastor, Ele é o pastor, cuida das ovelhas, Ele ama, Ele busca, Ele cura. O salmista no Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Queridos, Jesus, Ele está aqui. Ele está aqui para curar, para libertar, para transformar. Eu não sei como está o teu coração hoje. Se você ainda não confessou Jesus como Senhor, Ele está chamando o teu nome. Ele te chama para que você o confesse. Mas se você já confessou e tem passado por tristezas, por lutas, por dificuldades, ouça Ele chamando o seu nome. Ouça Ele. Ele está te perguntando: por que você chora? Mas essa pergunta não é uma repreensão. Ele não está brigando com você. Ele só quer que você olhe direito. Olhe mais uma vez e o contemple. Ele está na tua frente. Ele está ao teu lado. Ele está com você para transformar toda essa tristeza em alegria. Abra os seus olhos, veja o Cristo ressurreto. Abra os seus ouvidos, ouça Ele te chamando e saia dessa tristeza, porque com Jesus não tem tristeza. Ele é fiel, Ele é o Senhor, Ele é aquele Senhor que cuida, Ele é aquele Senhor que abençoa, Ele é aquele Senhor que supre. E não só isso, Ele é o Senhor que está preparando uma eternidade para você, uma morada, para que você esteja eternamente com Ele, eternamente. Abaixe sua cabeça, feche seu olho, Pai, em nome de Jesus, que, ó Deus, toda tristeza se vá agora, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que, ó Deus, o coração entristecido agora se encha de alegria por ouvir a palavra do Senhor, o sopro da tua boca, chamando, clamando, falando, e que esse sopro transformador da tua palavra, ó Pai, entre nas vidas e nos corações e transforme toda dor, toda tristeza, toda angústia em plena e completa alegria, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, eu clamo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus é que eu oro, em nome de Jesus é que eu peço, em nome de Jesus, amém. Paz tenhas, que a tua casa tenha paz, e que tudo que tens tenha paz. Amém? Vamos falar juntos o ide? Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens, servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Amém. Cumprimente-se uns aos outros, e estamos nos despedindo nesta noite.